Mais um episódio do nosso Prop Talks, o seu canal de podcast que traz assuntos relacionados à inovação, tecnologia e, por que não, mercado imobiliário também. E como sempre, a gente tem aqui convidados que trazem assuntos que são bastante interessantes e muito importantes para essa nova onda que o mercado imobiliário vai passar, que é o mercado das empresas tech. E comigo, como sempre, Jota Batista, meu grande amigo Jota, CEO da Fleet. A Fleet é a grande patrocinadora desse nosso canal. E vocês que não conhecem a Fleet, fiquem à vontade para entrar no site, procurar nas redes sociais, fleet.io. Então, Jota, vamos lá para mais um dia, e um dia onde a gente grava uma manhã gelada do Prop Talks, né? Porque estamos no outono, mas com cara de um baita inverno. Vamos lá, Jota. Fala, Zanotto, bom dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que está nos ouvindo. Isso aí paulista sentindo um pouquinho de frio, já fica assim, né? Aqui no Rio Grande, a gente hoje deu para botar um casaquinho já, então tá começando a ficar um pouquinho gelado. Como eu aprendi com os meus amigos do Rio Grande, já dá para molhar os pés no Guaíba, né, Jota? Já dá, ainda dá para fazer isso, então tá tudo certo. Zanotto, uma satisfação estar contigo em mais um episódio do nosso canal de conteúdo aí, de informação para o mercado. Você falou inovação, tecnologia e, por que não, imobiliário, né? Eu acho também que inovação e tecnologia está virando sinônimo do mercado imobiliário. A gente vê há pouquíssimo tempo atrás, porque o mercado imobiliário é o mais atrasado, porque todo esse tipo de coisa, né? E de fato era. Hoje eu já vejo que o nosso mercado está tomando a frente em vários negócios interessantes, hein? Já não é mais um setor tão atrasado assim. E a gente vê muitos cases legais acontecendo dentro do mercado, né? Envolvendo o setor imobiliário, envolvendo construção. E uma satisfação maior ainda é a gente fazer esse nosso podcast com pessoas que a gente conhece e que a gente já trocou de alguma forma alguma figurinha, né, e que a gente acompanha e admira. E hoje aí para conversar com a gente vai falar de um assunto super legal que conecta com vários outros que a gente já falou aí, que é botar mais inteligência, né, mais tecnologia e inteligência para as nossas casas, né, para os lugares onde a gente mora. Então a gente vai chamar para falar com a gente aqui grande parceiro que eu conheço há um tempo já, Zanotto, conheço alguns anos já, quase que a gente cruzou aí os business em algum momento. Vai falar conosco aí o Pedro Salom. Fala, Pedrão, bem-vindo aí. Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza. Tudo certo, cara, bem-vindo. Valeu. Congelando assim um pouquinho em São Paulo, não igual vocês aí, mas tá tudo bem, cara. A gente a gente gosta de dizer, Pedro, que o Prop Talks ele é um podcast de extremidades, né? Porque a gente já trouxe Recife, a gente já trouxe o pessoal de São Paulo, a gente já trouxe o pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou seja, Santa Catarina. O Prop Talks ele está avançando em lugares onde a gente encontra boas ideias que transformam o setor, independente de onde esteja, né? E aí, já conhecendo um pouco da LoopKey e falando com o Jota, já falou bastante sobre vocês e tudo mais. Uma coisa fica claro, né, Pedro? Quando a gente está falando hoje de trabalho remoto, quando a gente está falando de controle, quando a gente está falando de entender o que está acontecendo dentro de um imóvel, a solução de vocês cabe perfeitamente hoje para uma pessoa que pode que pode ter seus imóveis em São Paulo, mas morar em Recife, ou morar em Recife, ter imóveis em Recife e morar em São Paulo, e poder saber exatamente o que acontece dentro daquele imóvel de um registro que se faz utilizando um canal digital, um canal de tecnologia através da fechadura eletrônica. Pedro, como surgiu a LoopKey aí para o pessoal que está ouvindo e o porquê desse serviço para o mercado? Legal. Cara, então a gente começou na prática de um problema pessoal, né? A gente nunca tinha entrado, inicialmente a gente não tinha pensado muito no mercado, vamos dizer assim, tradicionalmente de real estate, vamos dizer assim, né? A gente tinha muito começado como, putz, eu preciso resolver quem, quando e onde pode acessar, assim, da minha empresa, né? A gente começou com esse problema próprio, assim, porque a gente sempre trabalhou muito com pesquisa e inovação e sempre tive, assim, nunca tive horário para as pessoas trabalharem na empresa, né? Sempre era horário livre. Se você gosta de trabalhar entre 4 da manhã, cara, às 4 da manhã o problema é seu, assim, né? Se você produz bem esse horário, quem sou eu para falar qualquer coisa? E aí, na hora que você coloca um bando de pesquisador maluco numa mesma sala, isso começa a piorar, né? Porque daí os horários ficam mais alternativos ainda. Então, e aí a gente falou, cara, a gente faz tanta coisa para terceiros, né? Vamos fazer para a gente um sisteminha aí que a gente consiga pelo menos parar de usar chave na nossa vida, né?
E aí lançou o primeiro sistema, que chamou LoopDoor na época, porque o nome da empresa anterior chamava Loop Computer Engineering, que a gente fazia pesquisa e desenvolvimento para grandes corporações. A gente era uma fábrica de P&D, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar, pô, também quero. A gente falou, porra, acertamos alguma coisa aqui, né? E aí, em 2017, a gente já tinha ido, depois a gente foi para a aceleradora fora do Brasil e tal. E em 2017, a gente foi convidado pela Intel, aqui para São Paulo, para poder fazer vamos dizer assim, alguns testes aqui da nossa tecnologia, porque a gente estava... a nossa tecnologia sempre foi baseada em coisas que são, vamos assim, não tão tradicionais, né? Então, por exemplo, a gente já tinha uma coisa que as pessoas escutam um pouco, né? Que é o que a gente chama de fog computing, que é um misto entre edge computing e cloud computing, então ele é um híbrido ali. E aí a Intel, junto com a Activity, nesse momento falou, cara, a gente acha isso que irado, assim, vamos tocar isso aqui. E aí o projeto que surgiu foi um projeto junto com a Vitacom. E a Vitacom estava querendo lançar o que eles chamavam na época de VNStay, né? Que virou House, né, depois. É isso. Então, na prática, assim, eu, lá atrás, eu junto com a Lê, Frankel e tal, a gente se juntou, conversou bastante, então ajudamos a modelar muito, assim, como que seria essa gestão. E aí a gente começou a notar que, cara, esse mercado imobiliário, vamos dizer assim, que a gente tem, né, então, de locações, moradia compartilhada, moradia como serviço, né, tava começando, assim, e a gente sempre soube que o maior gargalo, assim, no mercado de economia compartilhada, né, sempre vai ser o acesso aos bens, né, acesso aos bens, controle aos bens. Então a gente viu como um enabler desse mercado, vamos dizer assim, e aí a gente praticamente pivotou do mercado corporativo para um mercado, vamos dizer assim, residencial / hoteleiro, né, vamos dizer assim. E aí a gente, claro, a solução antigamente era muito feita corporativo, então ela controlava portas automáticas, eletroímãs, essas coisas, e ele foi justamente para eu ter o quê? Uma fechadura eletrônica, onde eu consigo gerenciá-la remotamente, em qualquer lugar, e definir quem, quando e onde pode acessar, né? Sempre dinamicamente, de maneira segura, onde eu consigo saber o que está acontecendo lá na porta, consigo fazer o que a gente chama de telemetria, né? Então, dar uma olhada, putz, o que está acontecendo com a fechadura? Tem como, a bateria, qual que é o nível da bateria? Conexão com a internet, como é que está funcionando. Então, e até outras coisas, né, que a gente consegue ver pelo acesso, então, entender a utilização do imóvel também, uma coisa que é importante que a gente acaba fazendo, para poder, inclusive, empoderar, vamos dizer assim, o incorporador de falar, putz, faz sentido eu colocar uma piscina, faz sentido eu colocar uma academia, né? Então, a gente acaba também extraindo esse tipo de dado imobiliário para o mercado, né? Então, assim, contando rapidamente... e hoje a gente entende claramente, assim, que essa gestão remota é o que permite, por exemplo, House existir, Yuka existir, Kasai existir, todos esses players aí, né? Pedro, você toca em duas palavras aí que eu acho muito importante, Jorge. A primeira delas aí eu vejo que, assim, problema pessoal. Com todo mundo, Pedro, que a gente conversou em algum momento aqui, ou que a gente conversa no mercado, todo mundo traz essa palavra. Olha, eu resolvi criar, eu resolvi fazer, eu resolvi trazer para o mercado algo que resolvesse um problema pessoal. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, Jota? Quantas vezes a gente já ouviu isso? E a segunda coisa que você diz é, poxa, a gente trabalha muito com uma análise de dados, né? E quando eu vejo você falar isso, eu enxergo o seguinte: o dado está na abertura de um imóvel. Na porta você já encontra tudo que é dado do uso daquele imóvel. E o imóvel não é só uma unidade habitacional, pode ser o prédio inteiro, pode ser o hotel, pode ser qualquer coisa. E assim, quando você faz uso, quando você entra em um imóvel, você já está dizendo ali para todo mundo que habita ou que usa aquilo como locação, enfim, que, cara, o que você estiver fazendo aí dentro, eu posso, de certa forma, reconhecer isso e melhorar a maneira como você olha o imóvel. Pô, Jota, isso aí foi sensacional. E tem um ponto muito legal também, Zanotto, que completando aí a fala do Pedro, que no final ali que tu falou, Pedro, esse tipo de tecnologia, né, permite com que essas empresas grandes que administram uma forte quantidade de imóveis, elas existam, né? E aí tem até uma frase que eu ouço o Frankel falar há muito tempo, já que o imóvel, ele a house, por exemplo, ela seria um software, né, e o móvel seria o hardware, né, e que esse hardware sempre precisaria de outros hardwares ali conectados para que ele realmente funcionasse
e sendo quase que um sistema operacional, né? E quando a gente olha para a fechadura, é muito engraçado que a gente passa por quantas fechaduras ao longo do dia, abre, fecha e não pensa que aquilo ali, aquele objeto ali, ele possa carregar uma série de informações e de dados do uso desse lugar, né? Horários e tudo mais. Acho fantástico isso. E olhar para dados, né? Pô, a gente acaba, o mercado imobiliário pouco faz isso ainda, né? E quando a gente empodera colocando esse tipo de hardware aí, a gente consegue captar muita coisa. Que tipo de coisa a gente consegue captar, Pedro? Quando a gente bota ali por exemplo, vamos imaginar, falando da House aí, ou da Yuka, né? Que tem um modelo parecido, da Kasai. Como é que eles conseguem, o que eles conseguem entender ali e melhorar nos próximos empreendimentos? Sim. Cara, então, só aproveitando uma coisa antes de entrar nisso, Jota, eu acho que o grande parte da fechadura aqui é o que a gente entende que a fechadura, na verdade, é quase que fosse um portal, assim, né? Então, você entende que ela é a única barreira que define, assim, você pode ou não utilizar aquele espaço, né? Porque, beleza, você pode imaginar na porta, mas o que realmente tranca o negócio ali é a fechadura, né? Então, é isso que a gente entendeu de fato. E aí, questão de dados, a gente entende algumas coisas, né? Então, a primeira delas é realmente ocupação, né? Então, isso é uma das coisas que foi muito engraçada, porque durante a pandemia, a gente conseguia prever algumas coisas que iam acontecer, porque você olhava a curva de utilização, curva de acesso, a gente tinha imóvel corporativo também, né? Então, a gente conseguia ver recuperadas ou não recuperadas do mercado. Então, a gente via claramente uma tendência de subida, falar, cara, tá voltando ao normal, assim. Aí, antes disso, você já via, tipo, começando a cair, você fala, cara, tá vindo uma segunda onda, porque tem gente não indo pro escritório. E aí vinha de novo a notícia, pá, segunda onda de pandemia. Então, a gente viu muito esse movimento. A gente conseguiu ver muito também, assim, e não só isso, né? Porque nas residências, a gente também tem essa estatística de entrada e saída, né, dos imóveis. Então, a gente conseguia saber se as pessoas estão saindo de casa, as pessoas realmente estão saindo de casa ou não. Então, a gente conseguia saber isso. Mas aí a gente entra também, então, assim, primeiro, taxa de ocupação, né? Eu acho que é uma coisa mega importante para esse mercado, que no final das contas a gente consegue saber a real taxa de ocupação que está acontecendo. A segunda é taxa de utilização realmente das áreas comuns dos empreendimentos, né? Que ó, isso acaba tornando um decisor, por exemplo, se eu vou alocar um prédio que tem piscina e eu vou gastar tempo com isso, ou se eu vou alugar um prédio que tem, ou até garagem, né? Tipo, faz sentido eu anunciar que meu prédio tem garagem. Então, assim, acaba que a gente trouxe muito disso para casar. A gente acabou trazendo isso muito para casar, com todo esse entendimento de, cara, faz sentido a gente pegar esse prédio vale mais do que o outro, por aí vai, porque a gente consegue entender por região, né? Como está o mercado em si. Mas, claro, sempre mantendo assim, o sigilo, né? Então, apesar de eu saber como está uma região funcionando, então uma região maior, vamos dizer, eu não consigo saber, por exemplo, como está a ocupação da Yuka, como está a ocupação da House. Então, a gente sempre olha o mercado como um dado estatístico mesmo, tá? Show de bola. E fora isso, a gente também consegue, aí entra um pouquinho mais na parte conveniência / economia de recursos, né? Que é o problema de que em hotel, quando você tem aqueles economizadores, né, aquela chavezinha eletrônica que você coloca aí para desligar a luz, a gente não tem isso muito no mercado onde a hotelaria é distribuída, né, onde eu não entrego um cartão para a pessoa. Então, o que a gente faz é com a Loop que a gente consegue entender quando que a pessoa está entrando no imóvel, né, pela primeira vez, e aí a gente habilita os itens. Então, dessa forma, a gente consegue também economizar energia dentro do empreendimento, né, para a gente realmente atuar como se fosse, vamos dizer assim, um hotel. E aí, quando a pessoa faz o check-out ali, a gente desliga tudo, bloqueia tudo. E, claro, aí tem uma questão de segurança também, que a gente acaba, cada pessoa, né, cada vamos dizer assim, funcionário que atua sobre aquele imóvel, então seja o corretor, seja o time da faxina, da limpeza, ou o time do concierge, quando um hóspede entra ali, ele vira o proprietário. Então ninguém acessa o empreendimento ou o apartamento sem que aquele hóspede saiba. E quando é solicitada uma requisição e alguém entra no apartamento também, o hóspede fica sabendo. Então a gente acaba que fecha o ciclo de quem que está sabendo e tem que saber o que está acontecendo, né? Acaba a gente usando para dado. E claro, aí tem eficiência de equipe para saber como que a gente realmente ordena a questão das equipes de campo. Tem várias coisas assim, né? Mas hoje show de bola, muitos dados para isso.
cria essa comunicação, né, dentro dos atores envolvidos dentro de um imóvel, né? E acho muito legal o que você falou também no início lá, que a ideia começou querendo eliminar as chaves, né? Eliminar o molho de chaves que se usava. E isso combina muito com essa nova... certo que também tu deve estar olhando para isso, Pedro, essa nova tendência aí que a gente vê, inclusive na Web3, né, em que a gente vai começar a carregar as nossas chaves de acesso para o mundo virtual, e por que não também carregar nossas chaves de acesso, né, pelas nossas wallets para entrar dentro das nossas casas também, né, dos ambientes e tudo mais, né, e que de repente o acesso ele é por vamos chamar de um NFT ou alguma coisa assim, que eu só mostro ali e consigo entrar. Tu vê esse movimento também próximo de acontecer, assim, Pedro, a gente ter realmente ali uma carteira e nessa carteira a gente controlar, inclusive, os nossos acessos físicos nos ambientes também? Isso eu acho que assim, já é meio que realidade, porque dentro do mundo já faz isso, né? Então, seu smartphone acaba sendo o seu token, vamos dizer assim, né? Seu autenticador. Perfeito. Eu acho que esse lado de NFT ele vai caminhar muito para um outro lado, assim. Ele vai caminhar muito para os programas de fidelidade, né? Eu acho que isso aí vai ser claro que vai acontecer. Então, você já tem alguns movimentos desses com alguns players aqui no Brasil, né? Então, um pouco nisso, mas muito voltado pro lado, vamos dizer assim, marqueteiro da história, né? Então, até sem saber um pouquinho do resultado final, né? Mas muito falando, vamos tokenizar o empreendimento e por aí vai, né? Mas eu acho que a utilização real vai ser um clube de benefícios, assim como a Reserva fez. A Reserva fez isso bem feito, assim. Como sempre, os caras mandam bem. E aí, que na prática é o quê? Eu tenho NFT porque eu comprei esse NFT e eu tenho acesso a coisas exclusivas, preços exclusivos, ou serviços exclusivos, né? Então, acaba que eu acho que esse vai ser a real utilização do NFT para esse mercado assim, imobiliário, vamos dizer, né? Que foi praticamente o que a Reserva fez. Perfeito, concordo com isso. Tá mutado aí, Zanotto. Teu. É legal também tocar nesse assunto. Deixei mutado aqui porque eu achei que era o meu mic que estava dando esse sinalzinho aí, mas bem que o Pedro falou, Jota, você precisa de um microfone novo. Tá gravado e tá sendo cobrado. Você precisa de um mic novo. Preciso que a gente grave ao vivo, vai ficar mais fácil daí. Mas, Pedro, você sabe que, assim, muito dessas coisas que a gente está falando agora já eram coisas pensadas lá atrás, tá? Ter acessos mais inteligentes, ter formas diferentes de você acessar um imóvel, poder controlar um imóvel. E eu já vi várias iniciativas, assim como vocês dois já devem ter visto também, várias iniciativas que passaram lá atrás pelo QR Code, por um código de barras, e hoje, de repente, a gente está falando, não sei, dessa evolução do NFT, e também, em algum momento, a gente pode estar pensando em algo que já é natural do ser humano, que é a digital. A digital. E a coisa de você repensar modelos, né? E acredito que a biometria ela foi o primeiro passo para a gente entender como que a gente faz acesso a lugares onde a segurança se faz presente. E segurança, Pedro, ele é o segundo item hoje, quando alguém compra um imóvel ou busca um lugar para morar, o segundo item mais acessado é segurança. Então, quando a gente olha para a entrada de um imóvel, eu só estou trazendo um pouco disso para a gente não avançar tanto em tecnologia, mas para a gente trazer um pouco a sensação do ser humano. Claro, porque o legal aqui é a gente falar da inovação, mas a inovação ela não existe se não existe um problema real para a gente resolver. Tá? Então, essa é a minha visão de um cara que está ali há 12, 13 anos olhando só para a inovação e pensar o seguinte, como que a gente chega a uma tecnologia sem antes pensar em um problema real para resolver? E a segurança é um super problema para resolver. E eu vejo que vocês estão num caminho onde, antes de se pensar, vamos abrir o imóvel de forma diferente, vamos conectar as pessoas com o imóvel, vocês olharam para a segurança, porque é um problema real. E existe alguma maneira na concepção da LoopKey de priorizar cada vez mais esse item, segurança, tanto para o proprietário do imóvel, quanto para a pessoa que habita aquele imóvel e para o incorporador ou construtor? Como fica essa relação na cabeça do Pedro entre traduzir inovação como algo que é seguro para o usuário?
Cara, então, só vou puxar um pouquinho a biometria, né? Eu acho que biometria, durante muito tempo, foi a solução de muita coisa, né? Eu acho que as pessoas sempre... Assim, ainda é, né? Porque a gente fala de TSE, né? Já que a gente vai ter eleição daqui a pouco. O sistema biométrico, ele sempre foi um sistema muito, vamos dizer assim, poderoso, né? Mas ele, no final das contas, a partir do momento que a gente começou a evoluir com tecnologia, a gente teve um gap, assim, a gente teve um buraco que abriu, né? É um buraco inicialmente que é como que eu, sem estar presente no local, faço um cadastro biométrico? Essa é a primeira pergunta, tá? Porque se você parar para pensar, para coletar uma biometria, eu preciso colocar meu dedo lá na maquininha, né? Então, e aí começaram a tentar surgir algumas técnicas para capturar essa biometria digitalmente, remotamente, desculpa, que é, por exemplo, você tirando uma foto do seu dedo, ou, por exemplo, facial, ou por aí vai, e aí a gente entra no segundo buraco, né, que eu diria que é esse segundo vale, que é, dado que eu consigo capturar por uma câmera, qualquer um consegue capturar o meu dado. Então, minha biometria deixa de ser um dado super protegido, né? Então, esse é um ponto, assim. E aí você vê, cara, todo esse caminho que a gente teve Apple, que gêmeos conseguiram abrir o mesmo smartphone. Você tinha casos onde, por exemplo, até outras coisas, biometria sendo em cargo público, a galera usando o dedo de borracha para poder se passar pelo outro. Então, assim, a biometria... até teve casos de Angela Merkel dando tchau, tiraram uma foto de alta resolução no dedo dela, refizeram o dedo dela e conseguiram se autenticar no sistema. Então, assim, a biometria é maneira pra cacete, mas, assim, ela tem seus gargalos, né? Acho que esse é um ponto muito, muito importante. Eu sei disso porque esse foi parte do meu TCC, que a gente, inclusive, publicou em congresso internacional, CAPES e etc. Então, a gente faz parte também como referência de alguns livros de biometria. Então, isso foi um assunto que a gente pesquisou muito, assim, durante anos. E a questão da segurança, eu acho que, assim, não existe como você fazer controle de acesso, não existe como você fazer uma fechadura sem você pensar nisso antes. Não, acho que esse é o mais importante. E a gente sempre, assim, existe uma brincadeira interna do nosso lado que hoje é 100% mais fácil você quebrar a porta do que você quebrar a segurança da LoopKey. Né? É uma coisa que a gente sempre focou, né? Então, a gente, para garantir, voltando, né, que você está falando de segurança, então, o primeiro lado, garantir segurança para quem mora, né? Para quem realmente está ali naquele espaço. O que a gente tem a gente procurou produtos, né, a parte mecânica de alta qualidade, fora do Brasil, tá? Para a gente garantir que mecanicamente, fisicamente, a gente não tivesse um problema de acesso, tá? Ou problema de segurança. Ainda mais que a gente não tem mais ninguém olhando, né, nos apartamentos, então a gente precisa que alguém realmente garanta a segurança. Depois disso a gente foi muito para a parte digital, né, que é onde realmente a gente gastou mais grana, assim. E aí, na parte digital tem vários algoritmos criptográficos que garantem não só a segurança, mas também a privacidade daquele dado que está trafegando por ali, e que garante que, por exemplo, somente você tem acesso àquela porta se você deve ter acesso àquela porta, tá? Então, é o que a gente fala muito no mercado hoteleiro, cara, se eu dei o acesso para o Zanotto, a partir desse momento, somente o Zanotto tem que ter acesso àquele apartamento, mais ninguém. Não é para a camareira bater lá do nada e aí conseguir abrir a porta, certo? Então, essa é a segunda parte, assim, que a gente trabalha muito. E aí, indo para o lado do incorporador, né, a gente sabe que durante obra é um caos, né? Durante obra tem muito roubo de material, metais, tudo que você puder imaginar, né? E aí a solução que a gente veio foi paralelo à utilização como, vamos dizer assim, como hóspede, como morador daquele apartamento, agora a equipe de engenharia é a moradora daquele apartamento, entre várias aspas, né? E aí o que isso acontece? Se qualquer coisa acontecer, tentar entrar naquele apartamento, a fechadura já alerta. E fora isso, né? Se alguém tentar roubar aquela fechadura, ela vira uma pedra. Ela faz igualzinho um iPhone, assim. Se alguém roubar, ela está associada a uma conta e já era, assim. A gente, inclusive, teve alguns casos aqui em São Paulo, 2 casos, para ser mais exatos, onde roubaram a fechadura, né? E como a gente consegue traquear o que acontece com ela, onde as coisas estão, roubaram durante uma noite, a gente conseguiu com a polícia na casa do cara pegar as fechaduras, assim, falou, cara, porra essa, tá ligado? Você tá tentando passar a gente para trás aqui, no final das contas, demissão, polícia, aquele rolo todo, né, que acontece. Então, a gente consegue garantir para o proprietário do imóvel e, assim, vou dizer para o incorporador, né, e para a construtora que está subindo, a gente também garante a segurança, né? E aí, para o operador, o que a gente mais garante, de fato,
é a questão de remotamente ele entender tudo que está acontecendo, né? Então, que a segurança para ele é o quê? Cara, tem alguém entrando no meu imóvel sem que eu saiba, né? Tem um corretor que está morando dentro do meu imóvel, que aconteceu já no Rio de Janeiro também, em alguns clientes nossos, que o corretor pegou a chave e falou, não, eu tô conseguindo, vou alugar esse imóvel, vou alugar esse imóvel. Ele morou na Barra, num apartamento gigantesco, durante 6 meses, até alguém descobrir que ele estava morando nesse apartamento, né? Então, até esse ponto a gente consegue garantir aí. O que tu acha aí, Zanotto? O corretor morando numa cobertura e aí descobre que a cobertura é do proprietário que está vendendo imóvel. Cara, eu não... Sempre aluguel ainda. Cara, isso é bem interessante. Isso é irônico, para não dizer trágico, né? Porque, porra, perceba o quanto a gente consegue gerar inteligência num dispositivo, né? E aí você começa a mapear tudo que está acontecendo no entorno desse imóvel, no entorno dessa unidade, e você vê um negócio desse, o corretor de imóvel morando numa cobertura, e, pô, mas cara, é sensacional ouvir tudo isso que o Pedro traz aí de assunto, porque... Tem muita aplicabilidade, né, Zanotto? E me faz pensar em algumas possibilidades, para esse mercado que a gente ainda nem imagina que ela pode acontecer, né? Há muito tempo se fala de que a gente vai começar a olhar o imóvel como uma plataforma. E há muito tempo a gente fala que o imóvel pode virar um dispositivo. E há muito tempo a gente já fala que chegamos no momento em que tecnologia hoje é commodity, mas se você não souber como implementar essa tecnologia com algum fundamento, com algum objetivo, ela vai ser mais uma tecnologia. E pelo que a gente está vendo nessa conversa aqui, Pedro, a gente não está fazendo tecnologia por tecnologia, a gente está resolvendo diversos problemas, voltando na questão do problema. E eu posso dizer, eu não sei, eu quero aí agora que você dê para a gente aqui se isso é uma verdade ou não. O imóvel hoje, olhando no caso da Loopkey, ele virou uma plataforma de gestão completa, né? Porque a gente está priorizando diversos entendimentos sobre um imóvel quando a Loopkey traz essa inovação para o setor. E o negócio de vocês também plataformizou toda uma unidade. Tá certo? Ou avancei demais aí? Não, é isso mesmo. Esse conceito é muito pirado, vamos dizer assim, porque ele está correto, né? O que a gente entende, assim, eu tenho um pedaço de terra, né? Vamos dizer assim. E, no final das contas, aquele pedaço de terra por si só, ele não vale nada. Se você não consegue gerar nada ali dentro, ele não vale nada, né? Então, a gente entende que o imóvel ele passa por diversas fases e aí você precisa de uma plataforma para operar esse imóvel, certo? Então, ele passa desde o momento onde eu vou subir a construção ao momento onde eu vou vender esse imóvel, onde eu vou alugar esse imóvel, onde eu vou renovar esse imóvel, onde depois eu vou entrar no ciclo de venda de novo dele ou de aluguel. Então, todo esse ciclo de venda do imóvel, no final das contas, ele está rodando sobre uma plataforma, né? Então, foi aí que a gente entende isso, porque todos os momentos assim de vida daquele imóvel, vamos dizer assim, né? O life cycle desse imóvel inteiro, ele passa pelo acesso, né? Então, isso é literalmente isso, sabe? Eu acho que a partir do momento onde as pessoas começam a entender que o imóvel ele é um gerador de serviço, ele não é simplesmente um lugar para você ter, né, ou morar, e aí eu acho que as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Que é literalmente a questão da plataforma. E tu consegue ver toda a vida do imóvel ao longo do tempo, né? Como ele foi usado, se foi um perfil de morador, era, sei lá, sozinho, era, sei lá, um casal. Enfim, cara, tu consegue ver toda essa vida, a história do imóvel também, histórico dele. Muito legal. E aí eu fico pensando, Zanotto, várias aplicabilidades desses novos modelos de negócio que estão surgindo no mercado. O mercado imobiliário está pipocando aí vários formatos, né? De se alugar, comprar, vender e usar o imóvel. Então, você imagina uma multipropriedade, né? Que a gente tem que lá, as pessoas que querem tem que ficar, cada 2 semanas por ano eu tenho o direito de usar aquele imóvel. Então, se você tem esse controle de acesso, pô, nessas 2 semanas só essa pessoa vai usar, né? Só esse pessoal vai usar, não corre o risco daqui a pouco de ficar um outro lá. Tu consegue fazer essa medição também por isso. Fantástico. E tu vê também, Pedro, isso indo pro... A gente tá falando muito de negócio. Alguém quer participar do podcast aqui? Calma aí, gato. Tem as pessoas como eu, como moradora, que tenho minha casa.
tá? Tu vê essa busca também pelo consumidor final também dessa inteligência no seu próprio imóvel, ou a gente ainda está muito restrito ao business, assim, né? As grandes operadoras de imóvel, aluguel, hotel e tudo mais. Cara, eu acho que assim, sim, a resposta tem pessoas atrás, mas era uma coisa que eu até ia comentar, assim. A gente tem muita tecnologia para dentro do imóvel, mas eu até digo assim, ela é muito purpurina, sabe? Ela não é, de fato, alguma coisa que resolve a nossa vida. Então, purpurina que eu falo é automação residencial, né? Então, a gente fala de iluminação, a gente fala de cortina, a gente fala de, assim, desses itens, né, que a gente até acha em AliExpress, que a galera, nossa, você consegue controlar, né, a luz do seu apartamento. Cara, na boa, assim, eu tenho em casa, você não usa, sabe? E acaba e é isso que a gente vê, assim, todo esse mercado do o B2C, vamos dizer, ele é muito da purpurina, né? Ele é muito do tipo, eu acho que eu tenho isso aqui, é muito maneiro, tal. Eu acho que está começando a migrar para alguns itens que são, por exemplo, os economizadores, que, cara, a galera tá fora de casa e quer garantir que a energia está desligada. Tem o lado muito de segurança, que daí entra um pouco da Luki, sim, que onde, por exemplo, se você tem uma faxineira que vem somente na terça-feira, cara, só pode entrar na terça-feira, sabe? Antes disso, ela não tá ali dentro. Então, isso é uma das coisas que a gente vê que o B2C está começando a enxergar, né? Ou até pessoas que, por exemplo, recebem muitas visitas em casa, né? Tipo, eu quero saber o que está acontecendo, sei lá, minha mãe vem para cá direto. Aí, nesse caso, com minha mãe vindo, eu dou acesso para ela somente naquele período, né? Então, e além disso, né? Acontece também de amigos meus falarem, putz, eu gosto de, quando eu viajo, algum amigo meu vem para cá, não tem problema nenhum. Então, em vez de deixar a chave em algum lugar, você dá o acesso. Então, eu acho que a tecnologia do B2C, ele está muito voltado ainda à comodidade e não para realmente outras partes, mas eu acho que mais para frente, que a gente conversava muito com, por exemplo, dog walker, faxina, questão de roupa, lavagem de roupa, manutenção e etc. Eu acredito que ainda tem esse mercado de ter esse marketplace, vamos dizer assim, desses serviços, onde a fechadura vai ser um enabler, mais ou menos. Não necessariamente a fechadura, mas a gente vai ter que ter um enabler desse mercado, porque hoje depende muito do que? Você pegar suas roupas, colocar no negócio e lá embaixo deixar na portaria. Você marcar com a faxineira, deixar a chave lá embaixo e entrar. Então, o cachorro também é a mesma coisa, né? Então, e ser bem sincero, assim, eu acho que tem esse limite, que daí garante maior segurança, mas hoje a questão da comunidade, ela bate muito mais. E por isso, por exemplo, o Intelbras bomba em termos de fechadura eletrônica, né? Porque, cara, eu tenho uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, que acessa o meu imóvel. Cara, o dog walker lá, ele vai subir, ele vai usar minha senha, que eu já defini para ele, e se eu achar que tem alguma coisa de errada, eu vou lá e troco a senha na fechadura direto, sabe? Então, eu acho que o B2C é menos dinâmico, tá? Então, essa é a minha visão hoje que eu tenho do B2C. Por isso até que eu te perguntei, justamente por essa... claro, tem coisas como você bem falou, a gente vê uma purpurina de possibilidades assim, mas às vezes não é muito usual, né? E a gente costuma ver isso muito, né, Zanotto? Coisas que surgem, isso vai revolucionar o mercado agora vai ser assim. E a gente sabe que não é a realidade, né? No dia a dia mesmo do ser humano médio ali que é a maioria das pessoas que moram. Mas eu vejo sim, tem, por exemplo, alguns cases começando a surgir, que também não é em massa, mas surgiu, por exemplo, nos Estados Unidos, das entregas, né? O cara da Amazon vai lá e entrega dentro da tua casa o pedido, a pessoa vai lá dentro da tua casa, pega lá o teu pet e passeia, né? Como tu citou. Eu acho assim, se a gente for para uma necessidade de ter todo mundo nas suas casas ter essa inteligência, é muito por causa dessas ações, assim, né, que vão ter pessoas estranhas, teoricamente, entrando na nossa casa. Mas a gente bate também naquela coisa de confiança, né, nem todo mundo vai fazer isso, nem todo mundo vai deixar, então acaba que realmente, quem é mais tecnológico gosta de ter, né, gosta de testar em sua casa, mas talvez não seja uma coisa para a grande maioria das pessoas. Mas quando a gente volta, então, a falar em termos de grandes operações, cara, isso faz inclusive com que novos negócios surjam, né? Porque antes, por exemplo, para eu
ser um investidor imobiliário que tenho vários apartamentos, por exemplo, é mais difícil. Eu tenho que estar muito limitado a uma região que eu acesso, né? Eu tenho que investir em imóveis perto de mim. Eu não posso investir em imóveis que eu esteja longe, porque eu não tenho como controlar esses imóveis, né? Usando uma tecnologia como essa, agora eu posso me tornar um investidor, né, e ir lá uma vez por ano, uma vez a cada sei lá, meses, para eu poder ver como é que está o imóvel, mas de qualquer forma, tudo que acontece no imóvel eu sei, quem entrou, quem alugou no Airbnb, foi lá, voltou, né? Eu acho que isso, olhando para esse lado, para o investidor imobiliário mesmo, que tem volume de imóveis, tu abre uma nova possibilidade de negócio para esse investidor também, né, Zanotto? A gente conversou com algumas pessoas aí que têm esses investimentos, essas operações, e poderiam se tornar grandes operadores de imóveis uma vez que eles têm acesso a essa tecnologia também, né? Esse é o tipo de assunto, que para quem ouve aqui o Prop Talks e tem imóvel, gera todo o conflito de interesse, porque geralmente quando você tem uma grande operação, você já vem com alguma solução, e aí você olha uma solução como essa e fala, pô, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu não posso ter mais vantagem competitiva se eu estiver utilizando uma tecnologia de ponta como essa? E eu acho que o investidor o cara que tem muitos imóveis, ele vai partir para isso logo, Pedro. Ele vai olhar para isso e vai dizer, cara, se eu posso fazer a gestão eficiente das minhas unidades, eu preciso de inteligência. E aí, quando eu falo de inteligência, Pedro, eu fico ouvindo vocês, convidados, falarem aqui com a gente e fico imaginando assim, né? Como será que é a nossa audiência ouvindo? Porque se eu fico com a cabeça a mil, a audiência também fica com a cabeça, talvez muito mais. Vai comprar um prédio aí para encher de fechador, né, Zanotto? Mas eu gostei de ouvir várias coisas que o Pedro falou e eu pincelei algumas colocações dele olhando para um outro lado, que é, por exemplo, você está metrificando, né, Pedro? Você está criando métricas eficientes para a gestão desse imóvel. Pronto, esse é um primeiro ponto, você está criando métricas. Segundo ponto, Pedro, você foi perfeito em dizer assim, a purpurina do mercado. Cara, o mercado imobiliário tem purpurina demais. Tem purpurina demais e talvez eficiência de menos. Então, a gente precisa sair daquela visão assim de romantizar demais a unidade habitacional e ir para um negócio mais, peraí, deixa eu saber realmente o que é isso, para que serve isso, o que está acontecendo com isso. E você falou também da automação. Cara, a gente ouve falar de automação residencial há pelo menos uns 30 anos. Já teve até aquela coisa de acender a luz com palminha, apagar a luz com palminha, né? Falar, abre porta, fecha a porta, enfim. E será que o imóvel hoje, Pedro, aí eu vou colocar aqui, Jota, um negócio talvez interessante, né? Assim como temos óculos, relógio, assim como temos colares, tudo isso com alguma questão de inteligência, anel, até o pessoal do Biohacker lá na Noruega criou aquele anel que controla tudo que acontece com o teu corpo. Tal. Será que a gente não está indo para uma fase, Pedro, onde nós estamos criando wearables dos imóveis? O imóvel passa a ser vestido? Então, eu ia até falar um pouco sobre isso, assim, eu acho que, antes de falar sobre isso, acho que a questão da purpurina que eu falo muito dos imóveis é porque a galera, assim, eu posso falar isso com propriedade porque em São Paulo praticamente assim que acontece. Os incorporadores vendem, nossa, esse imóvel é mega tecnológico. Ele tem carregador elétrico na garagem. Tipo, galera, isso aí tem 10 anos que tá rolando. Tem ponto de Wi-Fi bem colocado. Assim, cara, na boa, é um ponto no teto. Tomada USB. Tomada USB é um negócio que... Tipo, e eu não entendo. Parece que realmente a galera gosta de tomada USB. Eu nunca entendi isso. Eu acho eu acho bizarro porque a qualidade é péssima, assim, no geral. E assim, e a galera vende isso como o maior diferencial do mundo, né? E aí fora as outras purpurinas que você olha que no condomínio no dia a dia ninguém usa, né? Então, a galera tá colocando, sei lá, nos últimos anos, né? Brinquedoteca, aí coloca salão de festa de 1 bilhão de formas diferentes. Que no final das contas, assim, a galera utiliza, mas não é essa, né, tecnologia toda, assim. Galera, é um espaço físico, entendeu? E eu acho que, claro, assim, eles têm que marketizar, porque esse é o business deles, né, no final das contas, mas eu acho que ele também tem que começar a cair na real, que também não é assim que as coisas funcionam, né, na prática. E falando sobre wearables, né, dos prédios, assim, dos apartamentos, eu acredito muito mais, cara, em vez dos apartamentos, eu acredito muito em prédio, sabe? Eu acredito muito em eficiência predial do que eficiência do apartamento.
E porque, no final das contas, o prédio é um business, né? Assim, alguém tem que gerir, alguém se dá um chabu lá com a água, são 60, 200, 500 apartamentos afetados. Se você tem um problema com gás, mesma coisa. Quando você tem um problema de segurança, mesma coisa. Então, eu acredito muito mais no lado predial do que, de fato, no wearable, vamos dizer assim, para minha casa. Né? Eu acho que em casa, claro, você vai ter a questão de comodidade, você vai ter algumas questões de segurança, tipo, sei lá, um detector de monóxido de carbono, alguma coisa assim, né? Mas dentro do prédio, você tem coisas muito mais importantes. Sem dúvida. Né? Você tem os ativos muito mais caros, muito mais, assim, que comportam todos, né? Então, eu acho que esse é realmente onde os wearables, vamos dizer assim, para os apartamentos vão existir. Porque, de fato, assim, um apartamento, cara, é concreto junto com tijolo, junto com argamassa e tinta, entendeu? E os fios passando dentro e encanamento. É isso. Isso é um apartamento, isso é uma construção, né? E a tecnologia que a gente está colocando são realmente os wearables podiam ser assim, as tomadas inteligentes, cara, uma coisa que é muito interessante, assim, que isso eu estou planejando colocar aqui em casa, né, que eu gosto bastante de planta, colocar regadores automáticos inteligentes para apartamento. Cara, isso aí, assim, para mim porque quando você viaja, sempre tem que ter alguém regando, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que para casa vai começar a aparecer mais, né? Que não seja para plantação de maconha, porque é o que acontece hoje, né? A galera foca muito nisso. Então, eu acho assim, a questão dos wearables, eu ainda tenho que ver muito mais utilização, né? Do que, de fato, simplesmente comodidade, porque a comodidade, o mercado é muito pequeno, né? Querendo ou não. E a gente acabou, acho que, olhando mais para isso nos últimos anos, porque passamos mais tempo em casa nos últimos anos, né? Mas quando você volta para uma vida corrida em que eu vou para casa só para dormir, eu acabo, né? Eu não quero saber se a minha luz eu vou desligar na tomada ou se eu vou bater uma palma. Eu só quero chegar em casa e descansar, né? E por isso que eu concordo muito com essa visão, Pedro, do prédio inteligente, né? Do que porque o apartamento inteligente é pessoal, né? Eu faço o apartamento inteligente se eu quiser, boto uma Alexa lá e fico conversando com ela. Mas eu acho que o prédio inteligente é uma coisa interessante, até mesmo por um outro ponto, atualizar prédios que já estão em operação há muito tempo e que, pô, tem lá a chavezinha ainda lá, daquele molho de chave do portão da frente, do portão lá de dentro, e aí mais para acessar cada área do apartamento. A gente tem muito prédio, né, já existente, né? O mercado imobiliário é pujante demais, e às vezes a gente conversa sobre isso, né, Zanotto? Tem muita coisa nova surgindo, muito legal, muito lançamento foda, né? Alguns cheios de sacadas de marketing, mas tem muito prédio entregue em que tem muita gente morando e que eles não têm o mínimo de uma pequena automação, né? Que aí, por exemplo, numa ideia em que vamos pelo menos digitalizar as nossas entradas aqui, poder colocar dispositivos que vão controlar melhor os nossos acessos. Isso, então, acho que aí tem um grande mercado também que precisa olhar para isso, para dar esse primeiro pontapé de segurança, óbvio, né? Mas também dessa automação, dessa comodidade da vida também, né? Você fala um negócio muito interessante, Jota. O mercado imobiliário por si só, Pedro, eu não sei há quanto tempo você olha para esse setor, mas, bom, eu já estou há 22 anos, Jota aí há um pouco mais de 10, e os construtores e incorporadores que você tem conversado também numa média aí 15 anos aí de mercado, tá? Mas esse sempre foi um mercado onde se marketizou mais do que se produziu. Porque quando a gente olha para o setor de construção civil, e eu concordo muito com o que vocês dois estão dizendo, o setor de construção civil é tijolo, areia e cimento, que depois de 3, 4, 5 anos vira uma unidade habitacional e a gente não sabe o que vai ser dela depois. Então, construção civil tem pensado em trazer inovação para o setor agora, mas de uma forma muito, muito tímida ainda. A gente não vê tanta inovação na área de construção civil. Já quando você olha para o imóvel, você já vê alguma coisa a mais. Você já vê tecnologia sendo embarcada, mas aí eu volto para o ponto que o Jota fala. É muito marketing em cima de algo que ainda falta muita percepção do usuário. Tá? Se tem muito marketing, e Pedro, você foi objetivo. Cara, para que tomada USB? Para que... Enfim, tanta coisa que tem dentro de um imóvel que geralmente não serve para nada. E a gente marketiza isso dizendo,
Cara, a grande inovação do setor. E eu digo isso por quê, Pedro? Eu lancei muito empreendimento imobiliário. Na época que eu estava dentro das incorporadoras, construtor, e até mesmo na época de consultor de incorporação, que o construtor trazia para mim o seguinte: olha só, a grande inovação aqui, tomada USB. Eu olhava para aquilo e falava, caralho, uma tomada USB, o celular vai demorar para carregar, você vai ficar com um fio a mais na parede, já existe a tomada, já existe o carregador, porque, né? Mas eles vendem isso como se fosse inovação, Pedro. Além de padrões mudarem, né? Cara, eu nunca vi uma tomada USB tipo C, entendeu? E agora todos os equipamentos são tipo C. E aí, o que vai acontecer com essa cacetada de tomada USB, né? Eu acho que essa é uma das perguntas grandes, assim. Mas, assim, eu acho que nos últimos anos, né, conversando com vários empreendedores que estão nesse mercado de tecnologia para incorporação e construção, a gente tem visto muito tecnologias para otimizar a construção em si, né? Então a gente tem tido, né, um pouco de realidade aumentada, realidade de VR, né? E também realidade virtual, que dentro do canteiro de obra você consegue, né, ter uma visão do que está acontecendo. A gente tem muitos sensores que a galera acabou utilizando, né, dentro de concreto ou da própria parede para uma pós-manutenção, né, que a gente já viu também acontecer. Então, colocar pequenos sensores RFID espalhados na construção para a galera poder chegar lá e falar, putz, como é que é o encanamento desse lugar? Você pega o celularzinho, bate ali, ele baixa o mapa direto no celular, você consegue ver onde está o encanamento ali. A gente tem também questão de QR Codes para você fazer garantia de como que está tudo que entrou naquele apartamento. Então, eu vejo que tem muita coisa focada hoje em tecnologia para a construção, otimização da construção, né? Mas, assim, o pós ali, cara, é baixíssimo, assim. Tem a galera acho que foi da Cirela, que a gente começou recentemente, eles estavam fazendo bastante coisa para o pós, assim, mas o pós era literalmente assim, você tem um sensorzinho ou você tem um QR Code que você lê ali e você fala, olha, a rachadura é nessa parede, sabe? E aí o incorporador já sabe, consegue ir lá, pedir para fazer manutenção e por aí vai. Mas eu acredito claramente, assim, que a gente coloca essas tecnologias como se fosse uma mega hype. E outra coisa que eu acho também que a tecnologia ela é pouco acessível ainda para as pessoas. Então, a história da tomada USB para meus pais, por exemplo, com certeza, meus pais iam falar, porra, filhão, olha isso aqui, tomada USB no quarto. Então, tipo, né, e eles ficam impressionados por isso, querendo ou não, é a grande massa da população. E a gente, que é vamos dizer assim, um pouco mais tecnológico, acaba falando, cara, assim, na boa, tomada USB. Estou usando o exemplo da tomada USB, né? Mas assim, pô, tomada virou vilão da tecnologia imobiliária. Mas, pô, tomada USB, e aí a gente julga porque a gente sabe que esse padrão já nem existe mais, assim. A galera tá migrando para USB-C, daqui a pouco a gente nem vê mais carregador, vai ser tudo indução. E aí, porra, você vai ficar com uma tomada legada de, sei lá, né, que foi meio que, vamos dizer assim, empurrada pelo incorporador, que na verdade não foi nem por ele, né? Foi empurrada pelos marqueteiros que trabalham com o mercado, que olharam dentro de uma feira, tipo uma Feicom da vida, viram lá, antes da, sei lá, de qual das marcas, e falou, cara, isso é a puta ideia. Puta sacada de colocar isso no imóvel, né? E no resultado é que, sei lá, 2 anos depois, 1 ano depois, ou quando o empreendimento foi entregue, aí entra outro ponto. Quando o empreendimento foi entregue, já não é mais nada, né? E sem contar que coisas como essa podem um dia queimar e você tem que trocar sempre, ou você acha uma outra solução para aquele espaço que a tomada USB, que foi a grande vilã desse nosso podcast aqui, apresentou, né? O Pedro, eu sei que a gente está caminhando para o final já dessa conversa aí, mas não posso deixar de perguntar para vocês que estão no dia a dia aí no desenvolvimento de soluções para o mercado imobiliário, mas não sei se imaginar ou se trazer a realidade de fato, de assuntos que eu vejo comentar muito lá fora. Será que um dia a gente vai viver em imóveis Apple, em imóveis Amazon, em imóveis Google, com soluções das Big Techs? E como que, de repente, você pode enxergar as Big Techs entrando nesse nosso mercado? Cara, eu acho que é muito asset heavy, sabe? Para essa galera, apesar de eles já trabalharem com isso, eu acho que ainda é um setor muito, muito duro, sabe? Assim, é um setor que você tem que ter muita localidade para você crescer. É diferente de um carro,
né? O carro, tipo, você produz escala, vende, falou, valeu, ou um iPhone, por exemplo. Eu acho que o apartamento, ele ainda é uma coisa que ele depende de localidade. Tanto que, por exemplo, se pega grandes operadores fora do Brasil, tipo Greystar e etc., eles fazem parcerias com operadores locais ou operadoras locais para subir, sabe, o empreendimento e por aí vai. Então, eu acho que essas big corps, vamos assim, big tech corps, né, vamos dizer, eu acho que elas estão muito mais como enablers dessas outras soluções tecnológicas do que, de fato, assim, a gente morar num apartamento Apple, né? Eu acho muito mais fácil a gente morar num apartamento Kasai, morar num apartamento Yuka, do que, de fato, morar num apartamento Apple. Perfeito. Eu concordo também. Aí até puxando a Kasai, a Yuka, né? A Kasai que vocês acabaram de fazer um deal super bacana com eles. Eu acho que a gente vai ver, né? E talvez até eu acho que por isso também que tu teve essa visão de se juntar, né, com uma empresa assim. Mas a gente vai ver cada vez mais essas marcas de imóveis, né? Coisa que a gente não tem hoje, marca de imóvel, até porque aquele negócio mesmo, a consultora vai lá, constrói, entrega e nunca mais, né? Ela vai para o próximo, ela acabou a relação dela com esse prédio. E quando a gente olha para essas marcas administradoras, a gente vê realmente uma marca, né? Eu digo que eu moro no Kasai, eu moro no House, eu moro, né, num Yuka. Isso está recém no comecinho, né? Está assim, cara, rompendo a primeira barreira disso, coisa que lá nos Estados Unidos a gente já vê grandes fundos donos de prédios, né? A maioria dos prédios para alocação, inclusive, eles são prédios administrados por fundos, né? E então eu vejo que, principalmente tu, Pedro, tá conversando bastante com essa galera aí que administra prédios, tu vê também essa crescente até de novos entrantes também. O Grayscale acabou de fechar uma parceria com a Cirela, né, para fazer isso. Tu vê também isso, Pedro, essa edificação ou essa compra desses grandes fundos de prédios já antigos para transformá-los em moradias mais né, em larga escala, a longo prazo também ver dessa forma? Sim, vejo muito isso. E a gente vê que os fundos de investimento imobiliário externos, né, no Brasil já colocaram o pé aqui dentro e estão com tudo, sabe? É aquisição após aquisição. E no final das contas, né, é engraçado, porque essa marketizada que a galera fala, venha morar no imóvel como serviço, ou qualquer coisa do tipo, é justamente porque a galera não tem mais grana para comprar um imóvel, assim, sendo bem sincero. E o sonho da casa própria é uma coisa da geração anterior, assim. Eu acho que a galera hoje que quer experiência e etc., que está topando não ter isso, não ter o imóvel, né? É uma questão de porque a galera não tem grana, de fato, sabe? Hoje é difícil ter R$1 milhão para você comprar um imóvel, entendeu? Então, os fundos imobiliários, que é onde a grana brota, é a galera que vai ser dona da terra, sabe? E aí, no final das contas, quem é dono da terra vai alocar e vai fazer aquele negócio dar dinheiro. Então, eu vejo que isso já pode ser acomodado, assim, realmente, os fundos de investimento imobiliário, os family offices que têm grandes imóveis e etc., é o que vai acontecer no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Europa, e está acontecendo aqui agora no Brasil. E é uma questão de tempo da gente realmente morar num apartamento 100% gerenciado pela JFL, entendeu? Ou para JFL não, desculpa, pela JLL. JLL de segurança, desculpa. Então, assim, eu acho que esse é um caminho que não tem mais volta. Então, se tem galera com grana aí, cara, monta o seu fundo de investimento imobiliário aí, vai comprar os imóveis para sua família ter grana, porque é isso que vai funcionar, cara, é dono da terra, não tem jeito. E aí o investimento imobiliário ele vai acabar, aí vai cruzar de novo trazendo o assunto hype do momento, que é a Web3, a tokenização, por exemplo, a parte de o investimento imobiliário vai acabar virando um pedacinho, né? Um pedacinho de imóvel. Então eu tenho um dinheiro ali, vou comprar um FII ou um metro quadrado de alguém que tokenizou aquele prédio, né, que eu tô morando. É isso, no final das contas é isso. E todo mundo acessando os seus imóveis com fechaduras da LoopKey, né? Boa, é isso aí. Boa. Bom, maravilha, partimos, né? Partimos para mais um, né? Fechamos mais um aqui, Jota. Maravilha. Pedro, poderia ficar mais uma hora aí falando, né?
A gente vai, como todo é assim, já virou clichê essa frase, né, Jota? Porque de todo podcast que a gente grava aqui, a gente sempre diz que dava para ficar mais umas 2 horas conversando, porque sempre tem assunto, né? De cada coisa que o convidado traz, a gente vai gerando outros assuntos. E Pedro, sinta-se convidado para participar mais vezes aqui. Seria muito bom. Sempre que você tiver uma novidade, comunica a gente aí para ter mais um papo, coisa do tipo. E para você que está ouvindo e está vendo no YouTube aqui, começa a seguir o Pedro, começa a seguir a Loopkey, começa a entender o que esses caras estão trazendo aí de inovação para o setor, porque realmente muita coisa vai mudar nos próximos anos e a gente quer que vocês façam parte dessa mudança junto com todo mundo que a gente traz aqui para conversar. Pedro, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigado, viu? Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos por aí também. Obrigadão, Pedro. Obrigadão pela aula para a gente aí. É isso aí, pessoal. Fechamos mais um grande episódio e vamos pro próximo, então. Um abraço a todos. Abraço. Show de bola.